Amém? Então vamos lá para a palavra do Senhor. Mateus 7, do 24 ao 27. Diz a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Oremos. Pai amado e querido, nós te damos graças, Senhor, por esta noite, por estarmos aqui reunidos em teu nome. Senhor Jesus, que neste momento, Senhor, eu possa me anular. Que o Senhor possa me usar como canal da tua graça, para que possa ser falado aquilo que o Senhor deseja falar à sua igreja. Obrigado, Deus, por tudo. É assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, como o culto é o culto da família, que tema poderíamos abordar nesta noite? Onde sua casa tem sido edificada? Onde a sua casa? Onde você tem edificado a sua casa? Através desse texto que nós acabamos de ler, dele nós podemos tirar várias lições. E essas lições que eu vou tirar na noite de hoje é para o convívio familiar. Eu não estou falando aqui apenas de casais, marido e mulher. Eu estou falando de família. Pai, mãe, filhos, sogro, sogra, genro, não importa. É a sua família. Nós temos o exemplo aqui de duas casas, de dois fundamentos. Exemplo de duas fundações e exemplo de dois finais bem diferentes. Uma casa sólida e uma casa em ruína. Um final feliz e um final angustiante. Qual das duas situações você quer para a sua vida? Qual das duas situações você escolhe para a sua família? Uma família alicerçada na rocha ou uma família alicerçada sob a areia? Qual das situações você escolhe? Um final feliz para a sua família ou um final angustiante? Deus lhe dá a opção para você escolher. Como vai a sua casa hoje? Dentro desse texto, refletiremos sobre 4 fatos que sustentam a família. E esses 4 fatos nós podemos comparar eles com 4 colunas, com 4 pilares de uma edificação. Mas antes de refletirmos nesses 4 pontos, eu quero fazer uma breve introdução. Quando Jesus aqui, ele fala sobre casa, Jesus, ele fala aqui com muita perfeição. Jesus, quando fala de casa, ele fala com muito cuidado, com muito zelo. Sabe por quê? Porque quando Jesus, ele fala de casa, ele fala de vida. Por isso que ele fala com tanta perfeição. Quando Jesus, ele fala de casa, ele fala de lugar perfeito. Porque é lugar onde ele deve habitar. Quando Jesus, ele fala de casa, ele fala de um lugar cheio de paz. Um lugar cheio de luz. Um lugar cheio de sabedoria, mas não sabedoria humana. Quando Jesus, ele fala de casa, ele fala de lugar de testemunho. A sua casa, ela serve de testemunho para muitas pessoas. Que testemunho você tem dado enquanto família para as pessoas lá fora? Quando Jesus fala de casa, ele fala de lugar de oração. Faça da sua casa um lugar de oração também. Lugar de oração não é só nessas 4 paredes aqui, não. Lugar de oração é aonde você desejar que seja. E a sua casa deve ser um exemplo disso. Quando Jesus, ele fala de casa, ele fala de alegria. É onde tem que reinar a alegria.
Jesus fala de casa e ele fala de temor e fala de amor. Será que na sua casa está transbordando de amor? Ou será que sua casa está sob ruínas? Deus foi quem instituiu a família. Mas Ele instituiu a família para ser feliz. E a fidelidade do casal é o que garante a paz e a felicidade da sua família. Apenas a fidelidade do casal. Porque o casal, ele serve de testemunho para os seus filhos, para outras famílias lá fora. O seu relacionamento tem que servir de testemunho. A sua fidelidade tem que servir de testemunho. E é isso que traz paz. É isso que traz felicidade para a sua família. Nos dias atuais, o conceito de família cristã tem se perdido. Se você perguntar às pessoas qual conceito se dá sobre família cristã, eles silenciam. Não se sabe mais. Porque é muita intriga, irmãos. É muita discórdia no lar. É muita coisa triste acontecendo. Cadê o exemplo de família cristã instituída por Deus? Deus criou o homem e a mulher para que juntos se unissem e vivessem em união e não em discórdia. E isso faz com que nós possamos refletir cada vez mais sobre a formação da família conforme as Sagradas Escrituras, para não perder os nossos valores e essência. E para provar isso que eu estou dizendo a vocês nessa noite, o que eu estou falando, eu convido a você a olhar neste momento para a sua família. Que conceito você daria sobre a sua família? Se alguém te perguntasse, como está a sua casa? Dividida, como essas duas casas apresentadas aqui no texto, em pé de guerra, há um fio a ponto de a qualquer momento ele se romper. Será que na sua casa existe ausência de diálogo, comunicação? Será que alguém sabe o significado de comunicação? Talvez na casa de muitos aqui esteja faltando isso. Porque, infelizmente, a internet tomou conta da sua casa. Sabe o que é que acontece hoje? Os filhos no quarto, no zap, aí como o povo fala, e mandam uma mensagem: mãe, o almoço está pronto. Aí a mãe, que não está sendo sábia, pega o telefone e diz: tá, filho, vem almoçar. Aí todo mundo se reúne à mesa, mas em silêncio. Sabe por quê? Porque ainda continuam se comunicando pela internet. Não se tem mais aquele espírito de sentar ao redor da mesa, junto em família, e dividir, e conversar. Talvez o que esteja faltando na sua casa é o diálogo. Teus filhos estão precisando de você. Mas filhos, seus pais também estão precisando de vocês. Não são só os pais, os filhos também. Um precisa ajudar o outro. Então que Deus ele possa abrir o nosso coração e a nossa mente. E que possamos deixar Ele falar conosco nesta noite. Igreja, a tarefa da edificação do lar, ela deve ser contínua. Não é simplesmente construir a nossa família. Porque como nós construímos a nossa família? Jesus nos dá o nosso amado. Nós namoramos, assumimos um compromisso, casamos, constituímos nossa família. Parou por aí? Não. O Senhor ainda diz assim: eu quero te dar mais, os teus filhos. Herança do Senhor. E aí você começa a construir a sua família. Mas a sua casa precisa ser edificada todos os dias. Nós, mulheres, donas do lar, todos os dias nós varremos a casa, passamos o pano. Parece que é uma tarefa que não tem fim, não é isso, hein? Aí deixa a casa toda limpa. Quando é no outro dia que acorda, tudo de novo. Varra a casa, deixa comida para o marido quando chegar do trabalho. E assim vai, todos os dias. Assim é a convivência familiar.
Todos os dias ela precisa ser reestruturada. Ela precisa ser revisada quantas vezes for necessário. Como a irmã bem falou, não existe aquela família perfeitinha, não. Todas têm defeitos. E é aí onde a gente tem que parar, analisar e recomeçar. E não acumular os problemas. Como edificadores do lar, nós não podemos desistir e dizer, eu já fiz a minha parte. Eu já tentei de tudo. Porque tem muitas famílias aqui desistindo, viu? Marido desistindo de esposa, esposa desistindo do marido, filhos desistindo dos pais, pais que não esperam mais nada dos seus filhos. Não usem essa palavra que para você chega, já não dá mais. Lutem pela família de vocês todos os dias. Precisamos continuar edificando insistentemente nossa casa, nossa família, até que tudo esteja no seu devido lugar. Se tem família ainda hoje, aqui, nessa noite, que está vivendo um momento de dor, momento de sofrimento, de doença, angústia, separação, faça como está lá no Salmo 90, 17. Confirma as obras das nossas mãos, para que o seu lar, a sua casa, a sua família, ela seja estabelecida na presença de Deus. E nada nem ninguém destrua o que Deus edificou. No texto que nós lemos, Jesus ele falou de dois homens. Dois homens que fizeram suas casas normalmente. Se você observar no texto, a casa foi construída igualzinha. A construção foi a mesma, com uma única diferença. E onde estava a sua diferença? Na sua base de sustentação. Um construiu sobre a rocha e o outro sobre a areia. A diferença entre eles foi ainda maior quando eles estavam diante de uma tempestade. E a que foi erguida sobre a areia, infelizmente, desabou. Enquanto a que estava sobre a rocha, permaneceu de pé, intacta. Infelizmente, meus irmãos, muitas casas, muitas famílias estão em ruínas. Não em suas paredes, mas em seu conteúdo principal. Sabe qual é o conteúdo principal? O amor. O amor esfriou dentro da família. É preciso, irmãos, muitas vezes voltar àquele primeiro amor. Sabe aquele encontro que nós tivemos? A mulher teve um encontro com seu namorado aquela primeira vez. Corações ardentes, paixão enlouquecida. E olhou e disse assim, é você que eu quero para casar. É você que eu quero para construir a minha família. Nós fazemos um juramento, não é? Quando nos casamos. É preciso que esse juramento seja feito de vez em quando, viu? Para revigorar. Para fazer com que nós venhamos analisar um pouco como anda a nossa vida. Porque nós prometemos a Deus que seria na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando e respeitando todos os dias das nossas vidas, até que a morte nos separe. Foi essa a nossa promessa. O relacionamento pode ser sim comparado com a manutenção de uma casa. Ela precisa sempre estar em dia para não deixar acumular problemas que podem ser irreversíveis e fatais. Como está a sua casa? Edificada sobre a rocha ou sobre a areia? Como ela foi construída? Que tipo de alicerce você usou? O amor? O orgulho? A vaidade? A inveja? A maldade? Porque tem pessoas que constroem o seu lar
baseado em inveja, viu? Porque a casa do meu irmão é boa, eu vou construir a minha melhor do que a dele. Cuidado, a sua pode estar sendo construída sobre a areia e não sobre a rocha. Abra seus olhos. É hora de rever. A sua casa está prestes a cair? Ou já está caindo? Vamos refletir nos 4 fatos que sustentam a família. E a primeira coluna que eu trago para vocês desse texto, que sustenta, que edifica a sua casa, primeiro pilar, é o pilar da fé. No versículo 24, ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. Jesus, ele começa a descrição dos 2 homens como aquele que ouve, aquele que escuta, aquele que tem ouvidos sensíveis a ouvir a voz do Senhor. E isso nos lembra de fé. Porque como está escrito em Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Será que eu tenho tido ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Senhor? O Senhor tem falado com você todos os dias, na sua família, na sua casa. Será que você tem conseguido entender, compreender o que o Senhor tem falado para você? A ausência de fé nos deixa fracos, oprimidos, angustiados. Sem fé, a família, ela enfraquece. Porque como está em Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Muitos lares, irmãos, esmurecem porque não buscam cultivar essa fé. Não buscam cultivar a fé entre si. E quando passam por tempestades, por tribulação, não acreditam que podem suportar. Isso é falta de fé. Porque se eu tenho fé num Deus Todo-Poderoso, eu tenho a certeza de que eu irei passar pela prova e eu terei vitória no final. Porque eu sei que o Senhor está comigo. Alicerce sua família na fé. Essa é a primeira coluna de sustentação. A segunda coluna é a sabedoria. No versículo 24 e 26, apresenta-se 2 personagens. Cada um com seu adjetivo específico. No versículo 24, se apresenta o homem prudente. O que significa isso? Um homem cauteloso, um homem sensato, um homem ajuizado. E no versículo 26 tem o homem insensato, que quer dizer insano, anormal, uma pessoa de difícil entendimento, uma pessoa desequilibrada, irresponsável. Em qual dos 2 a sua família está se enquadrando agora? Na família prudente ou uma família insensata? A sabedoria foi o diferencial entre esses 2 personagens. Você, marido, você, esposa, vocês, filhos, têm sido sábios dentro de seus lares? Tem procurado usar dessa sabedoria, mas não sabedoria humana, mas a sabedoria do alto, como está escrito em Tiago 3,17. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Pura. Sem mácula. A sabedoria vinda do alto, depois de pura, ela traz paz. Ela é pacífica. Essa sabedoria, ela traz amor em suas palavras. Ela é amável. É uma sabedoria que compreende as situações, ela é compreensiva. A sabedoria do alto, ela é cheia de misericórdia. Ela é cheia de bons frutos. Ela é imparcial e ela é muito sincera. A família precisa da sabedoria de Deus em todas as suas decisões. Um dos motivos que tem faltado sabedoria, sabe o que é? A ausência do temor de Deus. Acabou o temor de Deus no convívio familiar.
faltando sabedoria, está faltando o temor de Deus. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. Se você quer fazer da sua casa uma casa para Deus, você deve buscar e saber que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mulheres, sejam sábias. Sejam sábias em seus lares. Como está em Provérbios 14:1, a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a insensata, com as suas próprias mãos, a destrói. É o mesmo sentido do texto que nós lemos. Mulher sábia, mulher prudente, homem sábio, homem prudente. Família sábia, família prudente. Esses edificam sua casa, mas a mulher, o homem, a família insensata, de difícil entendimento, sem temor a Deus, com suas próprias mãos, tem a capacidade de destruir sua própria casa e sua própria família. Sejam famílias sábias e tementes ao Senhor. Quando as pessoas não respeitam nem a Deus mais, imagina a sua família. Se você não é capaz de respeitar, de ter temor ao nosso Deus, imagina com a sua família. É um gritando com o outro, é um chamando palavrão com o outro, é um desrespeitando o outro, dando cara de deboche para o outro. Falta de respeito por completo. Se você, filho, desrespeita, desonra seu pai e sua mãe, lembre-se, você está desonrando a Deus. Mulher, se você desonra seu marido e seus filhos, você está desonrando a Deus. Homens, se vocês desonram a sua mulher e seus filhos, vocês também estão desonrando a Deus. Se o homem edificar algo e a mulher desfazer, ou vice-versa, como os pais edificarem e os filhos desfazerem, então a casa não permanecerá de pé. Sabe por quê? Marcos 3:25 diz assim: se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Nossa casa não pode ter divisão. Ela tem que ser uma só. Um só. Precisamos edificar a nossa casa em união e em amor. Alicerce sua família com temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. A terceira coluna ou terceiro pilar é a obediência. Versículo 24 e 26 nos chama a atenção. No primeiro, Jesus disse que o homem praticava. Ele ouviu e praticava a sua palavra. Mas no segundo, ele disse assim, que aquele homem, ele ouviu, mas não praticava. Olha a diferença. Um outro aspecto que diferencia estes dois homens em suas casas é a obediência a Deus. De que adianta a igreja, uma família, ser apenas religiosa? Você é de onde, sua família? Ah, eu sou lá da primeira igreja batista de Mamanguape. E você? Eu sou da presbiteriana. E você? Assembleia de Deus. Ei, não, eu sou de Deus mesmo. Deus não quer placa de igreja estampada na minha cara. Deus quer apenas que eu reflita a sua presença. Quer que adianta uma família cheia de religiosidade se não prega o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno? De que adianta? De que adianta você estar aqui sentado, dando amém, glória a Deus por tudo que está sendo falado, mas quando sai das portas dessa igreja, toma atitudes diferentes? Que tipo de cristão é você? Que tipo de família cristã é a sua que não dá testemunho lá fora? Eu não estou falando de família perfeita. Eu não estou falando de família santa. Não. Eu estou falando de família cristã. De família que reconhece quando erra, mas procura consertar. Nós não podemos apenas viver de ouvir
o que o outro fala. Eu preciso ouvir e praticar. Isso é obedecer a Deus. Nós, famílias, temos que aprender a ouvir e praticar. A família precisa viver sua fé em seu lar. Tiago 1:22 diz que sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se você for um mero ouvinte, você está enganando a você mesmo, a sua família. Quantos filhos procuram os pastores, seminaristas, líderes aqui e dizem assim: eu queria tanto que meu pai fosse em casa como ele é na igreja. Eu queria tanto que minha mãe me respeitasse tanto quanto ela respeita os filhos de fulano na igreja. Eu queria tanto que você cuidasse da minha família como você cuida das famílias da igreja. Por que é que nós oramos tanto pelos nossos pastores? Pastor Antônio, pastor Berenildo, por que a gente ora tanto por eles? Será que eles não passam dificuldades em seus lares? Por que é que existe um ministério de casais na nossa igreja? Será que nós não colocamos o nosso joelho todos os dias e oramos pelas famílias dessa igreja? Porque toda família passa por dificuldades. Toda família passa. Mas eu tenho que dar bom testemunho. Eu tenho que vir aqui e mostrar que eu passei pela dificuldade, mas nós unidos vencemos. E você pode vencer também. Quando obedecemos a Deus, nós conseguimos vencer através da obediência. Mesmo que os sentimentos se abalem, nós devemos amar por obediência ao mandato de Jesus, de amar ao próximo como a nós mesmos. Como é difícil amar aquele que a gente não suporta. Até dentro da nossa casa, né? Será que existe alguém na sua família? Não precisa ser na sua casa principal. Na sua família. Será que existe alguém que você não suporta? Mas foi a família que Deus te deu, irmão. Ama por obediência. Perdoa. Foi esse mandamento que o Senhor deixou para nós. Amar ao próximo como a nós mesmos. Mesmo que os sentimentos, eles tomem rumos contrários. De ódio, de repúdio. Perdoe. Ame em obediência a Deus. O nosso próximo, mais próximo, não está fora da sua casa, está dentro da sua casa. Alicerce sua família com obediência. E para concluir, o último pilar de edificação e sustentação da sua casa é a perseverança. Observemos os versículos 25 e 27. No 25 diz: e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. No 27 diz: e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. As duas casas do texto passaram pelo mesmo problema. Perceberam? O mesmo problema da primeira casa foi o problema da segunda. Passaram pelas mesmas dificuldades, pela mesma tempestade, com chuva, ventos e enxurradas. E aí existe um ditadozinho, né? Aí fora, que diz assim: família, eu tenho certeza que muitos já disseram aí. Uns diziam assim: família só serve para tirar foto. A minha não, em nome de Jesus. Ela serve para viver a vida toda, viu? Para tirar foto, para quê? Para você esconder a foto? De que adianta você tirar? É melhor nem tirar. Não é verdade? Mas tem um outro que diz assim: família é igual. Só muda de quê? Endereço. É desse jeito. Os teus problemas podem ser bem semelhantes aos meus problemas. As suas tempestades podem ser bem semelhantes às minhas tempestades. Mas existe um diferencial aí. Quem é que está sustentando a sua casa? Aonde está sustentada a sua casa? Na rocha
ou na areia. Toda família, sem exceção, passa por temporais. Todas passam por lutas. E quando está alicerçada sobre Cristo, que é a nossa rocha, a nossa fortaleza, tudo torna-se mais forte e mais unida depois que a tempestade passa. Porque quando estamos unidos a Cristo, Ele não nos permite passar pela tempestade sozinhos. Isso é o melhor de tudo. Quando nós estamos em intimidade com o Senhor, quando nós estamos unidos a Cristo, pode ter certeza que você passará pela tempestade não sozinho, mas com Ele. Ele vai junto. Ele vai conosco. Romanos 5, 3, 4 diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. A paciência é experiência, e a experiência me traz esperança. Pode ter certeza que se você, família, está passando por alguma dificuldade hoje, você terá grandes experiências, tirará grandes experiências desse momento. É preciso perseverar e suportar o que for preciso pela sua família. Porque tudo passa, mas o amor tudo suporta. Passe com amor. Se você ama a sua família, procure trazer paz, o bem para a sua casa e nunca problemas. Porque tem pessoas que adoram chamar problemas para dentro da sua casa. Será que não já bastam os seus? Para você trazer o do vizinho? Ore por eles, mas não tente resolver a situação por eles. Isso é maturidade cristã. Apenas ore. E eles vão ter a solução para os seus problemas. Deus ama a sua família. E você também. Independente dos seus defeitos ou imperfeições de seus familiares. Este amor incondicional, ele deve ser o laço de união da família e a base para a presença de Deus em seu lar. Da mesma forma que durante um temporal, você precisa primeiro esperar acalmar, ou quando tem um temporal você vai para debaixo dele? Não, você primeiro faz o quê? Se esconde, fica lá quietinho, esperando passar, para não acontecer nenhum mal com você. Do mesmo jeito, tem que ser diante das suas lutas na sua família. Devemos esperar as lutas passarem e não pensar que vão continuar para sempre. Alicerce sua família com perseverança. Eu convido o grupo aqui na frente. Por fim, a família precisa de alicerces firmes que a sustentem. A base da sua família, da sua casa, deve ser Cristo, representado pela palavra de Deus. A nossa casa, ela se torna a Jerusalém, ou a casa de Deus, quando nela existir alegria, temor, gratidão, autoridade, paz, amor. Se você está segurando sua família, muitas vezes é só a esposa que está suportando tudo. O marido nem está percebendo. Ou o marido está suportando tudo, a esposa nem percebeu ainda. Ou os teus filhos que estão suportando a tua casa e vocês pais não perceberam. Permaneça firme e peça a Deus que te fortaleça. Através das colunas da fé, da sabedoria, da obediência e da perseverança. O seu lar se mantém de pé. Mesmo que você seja quem sustenta a sua casa, aguente firme no Senhor. Filipenses 4:13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não desista da sua família nunca. Jesus te ajuda a levar o fardo. Não pense que você vai levar ele sozinho. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz a palavra do Senhor. E assim não permitirá que sua casa desmorone, porque o propósito de Cristo
é salvar as famílias, assim como está em Atos 16:31. E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. A tua casa será testemunho para muitos aí fora. Eu convido a igreja a se colocar de pé neste momento. Deixa Deus edificar a tua casa com sabedoria, fechando-a contra todo o mal, enchendo-a de luz com a palavra de Deus, com testemunho de vida, muita oração e alegria. Eu queria que vocês meditassem, quem souber cantar, canta com o grupo, e meditassem na letra dessa palavra. Deus ama a tua família, nunca duvide disso. Ele quer restaurar, Ele quer fechar cada brecha que existe na tua casa. Amém?